Sejam bem-vindos, senhoras e senhores do terceiro ano, satisfação revê-los. Eu sou o professor Antônio e a gente vai ter a nossa aula hoje de língua portuguesa. Vamos ver o que vamos estudar hoje. Objetivos da aula de hoje: ler e analisar Ismalha, de Afonso de Guimarães, compreender as definições de antítese e obter um panorama sobre as figuras de linguagem. Esta aula se organiza em 3 movimentos, por assim dizer. Então vamos lá. Afonso de Guimarães, escrito assim mesmo, tá, gente? Uma forma latinizada. O poema que eu trouxe para vocês chama-se Ismalha. Trouxe uma definição aqui deste nome, porque ele tem a ver com o poema. Ele significa algo importante no poema. E Ismalha é Deus ouve ou Deus ouvirá. Esse nome provavelmente é uma variante do nome Ismaela, o qual é o feminino de Ismael, né? Essa é uma tradução livre, mas é aquela que Deus ouve, por assim dizer. Como é que começa o texto? Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar, viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar, queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar, estava perto do céu, estava longe do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par, sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Veja que poema musical, né? A gente percebe que é um poema logo de cara, visualmente. Você percebe a organização textual no papel. São versos, blocos de estrofes, né, que organizam o texto. Visualmente eu já sei que eu estou diante de um texto lírico, um texto pertencente ao gênero lírico, um poema, né? Então a primeira coisa que eu quero fazer com vocês é perguntar o que vocês acharam, o que chamou a atenção de vocês nesse texto. Ele chama atenção para si mesmo, não é? Não só pelos aspectos sonoros e musicais, mas pelas imagens construídas. Então, reflita sobre os versos. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar, viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. A partir de sua leitura dos versos em destaque, responda qual a relação entre o céu e o mar. Eu queria aqui já destacar para vocês que há uma relação nítida, clara, entre um e o outro, né? Quero que vocês pensem aí um pouquinho sobre essa relação entre o céu e o mar nesse poema. E a gente já volta para discutir uma das possíveis leituras desse texto. É um texto exigente, é assim o texto literário, ele exige de você. Então você deve reler o texto para responder essas perguntas.
Conseguiu responder? Vamos lá ver quais são as possibilidades de leitura desses versos. Há um paralelo entre o céu e o mar. O mar reflete o céu. Na verdade, há uma relação ilusória, né? A gente percebe que a Ismália enlouqueceu, subiu numa torre a sonhar e viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. A gente sabe que, na verdade, é a mesma lua. Há uma ilusão, uma duplicação, né? Esse movimento é muito comum na literatura, sobretudo desse período. A gente vai ver já de que período estamos falando e de que autor mais detidamente nós estamos falando. Mas veja que nessa imagem a loucura não consegue dissociar a realidade da ilusão, o referente do reflexo, a lua real do céu e a lua ilusória do mar, por assim dizer, né? Então esta é uma possibilidade de resposta, não é a única, né? Aliás, é próprio da natureza do texto literário o que a gente chama de polissemia. São muitos os significados, são muitas as possibilidades de leitura. Esta é uma. Vamos seguir. Ainda, reflita sobre os versos. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. O que o céu e o mar têm em comum? Por que há uma lua no céu e outra no mar? Eu já esbocei aqui para vocês uma das possibilidades de leitura, mas eu quero que vocês ainda se aprofundem no texto, né? Releiam esses versos e pensem nas possibilidades que esse texto inaugura para a gente ler, né? Por quê? Por que esse movimento de duplicação é tão comum na literatura, né? Não só nesse poema, mas por que ele é tão comum? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta retomando o texto.
Conseguiram responder, minha gente? Vou reler a pergunta, o enunciado para vocês. É importante. A releitura para qualquer resposta é importante. O que o céu e o mar têm em comum? Por que há uma lua no céu e outra no mar? Nesses versos aqui recortados do poema, né? Bom, uma das possibilidades de leitura ou de resposta é essa. O poeta aqui duplica ilusoriamente o mundo, uma vez que a lua do mar é apenas o reflexo da lua do céu. Há aqui uma oposição de imagens, né? Por incrível que pareça, a gente nem sempre sabe disso conscientemente, mas cada palavra da língua constrói uma imagem, a gente chama de imagem acústica em linguística, né? Esse conceito é muito importante para a gente ler poesia. A poesia, ela se realiza através de imagens, além, naturalmente, do canto, da musicalidade, da dimensão acústica, sonora da língua, né? Continuando. Pessoal, esse texto foi escrito no final, na passagem do século XIX para o século XX, né? Esse é o contexto de produção desse texto. Então vejamos algumas características disso que a gente chama de simbolismo, dessa escola literária, desse movimento estético do final do século XIX. Características da escola simbolista. Número 1, a musicalidade através da assonância e da aliteração. São duas figuras de linguagem que se amparam e se realizam na elaboração fonética do discurso, lhe garantindo uma musicalidade. Essa é uma das principais características desse movimento. Segundo, cromatismo e o uso de reticências. As cores são muito comuns, né, e simbolizam, daí o nome simbolismo, né? Elas têm um significado simbólico na poesia. E as reticências na verdade, o que confirma a vagueza de algumas imagens que o movimento geralmente constrói. Por fim, a reação ao parnasianismo, ou também a chamada arte pela arte, do mesmo período. É curioso notar a história da literatura nesse sentido, porque o parnasianismo foi um sucesso absoluto quando surgiu, né? Editorial, inclusive. A gente estava começando a ter as editoras no Brasil, né? E os parnasianos, sobretudo Olavo Bilac, que vocês vão ver aí nas próximas aulas, foi um sucesso absoluto. O simbolismo foi esquecido, literalmente. Ele só vai ser resgatado ou ressuscitado, por assim dizer, por alguns poetas e artistas posteriores, né? Eu queria aqui destacar novamente os versos. Lembrem-se que a poesia, a literatura exige releitura. Quando Ismael enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Vejam o uso de reticências aqui, ó, no segundo verso. É uma das características do simbolismo, né? Além da musicalidade, uma elaboração linguística sonora com a língua, diferente dos parnasianos, que tinham uma relação bastante objetiva e racional com a linguagem, né? Essa imagem da torre é romântica. Por quê? Porque os parnasianos tinham rompido completamente com o romantismo. Os simbolistas não, notadamente Cruz e Souza e Afonso de Guimarães. Bom, vamos agora para o segundo movimento da aula. O que é a antítese? Né? É um movimento, é uma figura de linguagem, me perdoem, é uma figura de linguagem muito comum, usada todos os dias por nós, no uso da língua e, sobretudo, pelos poetas. É uma estilização da linguagem, né? Vamos ver uma definição aqui. A antítese consiste na aproximação de termos contrários, de palavras que se opõem pelo sentido. Damos o nome de paradoxo ou oxímoro à expressão antitética em que os termos opostos pelo sentido se fundem numa expressão pelo menos aparentemente contraditória. Note que o paradoxo é uma antítese radical, pois os termos não são apenas opostos, mas contraditórios. Vejam que a antítese se desdobra em duas figuras de linguagem. A própria antítese e a antítese radical, que a gente chama de paradoxo ou oxímoro, né?
Então eu trouxe para vocês aqui um quiz, jogo rápido, né? Qual das opções abaixo representa uma antítese no texto? Letra A, no sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. B, queria subir ao céu, queria descer ao mar. C, quando Ismala enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. E letra D, e no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Qual você acha, a princípio, que é a resposta correta? Pessoalzinho, um lapso de revisão aqui, ó. A letra D ficou como letra A, né? Isso foi só um problema de revisão, né? Mas é a letra D aqui. Qual que é a resposta, minha gente, desse quiz? É a letra B, né? Voltando ao enunciado, qual das opções abaixo representa uma antítese no texto? O que é antítese? É essa aproximação de ideias contrárias. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. Ok? Seguinte, a antítese é um jogo de palavras com sentidos opostos em que não se excluem entre si, estabelecendo um contraste que pode acontecer também entre frases e orações cotidianas. Exemplos do cotidiano. Lembra que eu falei que nós usamos as figuras de linguagem e, sobretudo, a antítese o tempo todo? Tá aí dois exemplos da vida, né? Ficou entre a vida e a morte. Não são ideias opostas? Aqui colocadas numa frase. E aqui o amor e ódio são faces da mesma moeda. Essas frases com certeza vocês já ouviram, né? São exemplos de antítese. Outro quiz, jogo rápido. Assinale a opção que contém uma antítese. Letra A. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Letra B. Estava perto do céu, estava longe do mar. Pensem aí rapidinho com vocês, eu já volto para responder essa questão. E daí, pessoal, qual resposta vocês acham que é a correta? A letra A ou a letra B? Vamos junto ali. A resposta correta é a letra B. É a que contém uma antítese, não é? Estava perto do céu, estava longe do mar. Vocês vão perceber que essa oposição, ela é basicamente o centro do poema, não é? Seguindo, minha gente, eu trouxe aqui para vocês esse quadro mágico, né? Exemplificando algumas figuras de linguagem. A gente se concentrou e vai se concentrar na antítese, mas muitas outras figuras de linguagem a gente encontra aqui. Por exemplo, lembra lá nas características do simbolismo, a assonância e a aliteração? Está aqui, ó, em destaque em vermelho, a repetição das vogais, né? É o que a gente chama de assonância. Garante um ritmo, uma melodia aos versos, né?
além da comparação e como um anjo pendeu, né? A expressão como é esse conectivo comparativo. É uma comparação. A comparação é uma figura de linguagem muito produtiva no dia a dia. Queria a lua do céu, queria a lua do mar, a anáfora. Né? Não se preocupem tanto com esses nomes, mas observem como a gente usa isso o tempo todo. A repetição aqui em negrito de queria, né? É o que a gente chama de anáfora, dentro das figuras de linguagem, da estilística. Na sequência, nós temos uma metáfora e uma aliteração que lembra um pouco a assonância, mas em vez de ser com vogais, são com consoantes, né? Ruflaram de par em par. Vejam, a repetição de P e R, né? São consoantes, né? As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Isso é o que a gente chama de eufemismo, é uma suavização de uma ideia bastante chocante, qual seja a da morte, não é? É uma ideia, como diria Guimarães Rosa, do abominoso, né? Do terrível, do assustador. Então, o que são figuras de linguagem? São artifícios utilizados para tornar as mensagens mais expressivas. Escritores, poetas e compositores se valem desse recurso estilístico em suas obras, mas elas também são empregadas no nosso cotidiano, às vezes com tanta naturalidade que nem percebemos. Então, é importante que vocês comecem a pensar como a gente encontra as figuras de linguagem no dia a dia. Não só no que você fala, no que você escreve, mas também no que a gente ouve no jornal, o que a gente ouve no rádio, na TV ou na própria internet. Como as figuras de linguagem são um artifício retórico para garantir mais expressividade aos textos, aos discursos que circulam, ela é muito usada, inclusive, por jornalistas, políticos, religiosos e professores. Profissionais da palavra. Eu aqui várias vezes uso as figuras de linguagem com o objetivo, o de seduzir, o de enredar vocês. Dando prosseguimento, eu quero trazer uma última pergunta para vocês. O que você acha? Reflita agora sobre esta outra passagem. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar, estava tão perto do céu, estava longe do mar. Este fragmento reitera a relação anterior entre o céu e o mar e instaura uma outra oposição. Qual outra antítese você reconhece nesta passagem? Aqui, novamente, eu relembro para vocês. O que é antítese? A aproximação de ideias opostas. Quero que você encontre nesta passagem uma outra antítese que não seja apenas a entre o céu e o mar. Tempinho para vocês aí.
Pessoal, conseguiram responder? Vamos juntos aqui então encontrar uma possibilidade de resposta. Na ordem da literatura, no plano literário, é sempre uma possibilidade de leitura, né? Então essa é uma possibilidade. Outra antítese que é patente nesta estrofe se dá na oposição entre as palavras perto e longe, é uma oposição adverbial do lugar, não é? E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar, estava perto do céu, estava longe do mar. São palavras que em outros contextos se excluem, aqui não, aqui elas são aproximadas, né? Então, eu vou deixar para vocês ainda uma outra questão. Acharam que tinha acabado, né? Tem mais uma aqui. Reflita agora sobre esta outra passagem. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar, estava perto do céu, estava longe do mar. Há alguma relação entre esta contradição e a loucura? Esta figuração não lhe lembra um certo romantismo? Vocês reconhecem aqui nesta oposição alguma relação entre o desvario, a loucura e a racionalidade? Há alguma relação desta imagem com o romantismo? Vou dar mais um tempinho para vocês responderem e a gente já volta.
Conseguiram responder, minha gente? Vamos ver aqui uma possibilidade de resposta. Esta contradição se relaciona com o desvario da personagem Ismália, que não distingue o referente do reflexo, ou seja, a lua real do céu e a lua ilusória do mar. Eu já tinha adiantado isso vagamente para vocês, não? Esta imagem é uma típica figuração romântica, porque os simbolistas se opunham ao parnasianismo, que rejeitavam as convenções românticas, né? A própria imagem da torre é romântica, né? Alguém que sobe para a torre e lá, num desvario, né, fica a cantar, a pensar e a sonhar, né? Essa é uma possibilidade de resposta, não é a única. Volto a repetir, é próprio do texto literário que a gente chama de polissemia. O que é a polissemia? São os muitos sentidos de um texto, né? É por isso que o texto literário é chamado de texto rico, né? Ele aponta para vários sentidos. Ele tem várias camadas de significados, né? E muitas vezes a gente se reconhece nesses textos, né? Então, basicamente, o que o texto literário, neste caso aqui do Alfonso de Guimarães, nos provoca a pensar na duplicação do mundo e, inclusive, num tema muito comum aos simbolistas e aos românticos, um certo misticismo, já instaurado com o próprio nome desta personagem, né? A Ismália, aquela que é ouvida por Deus, né? E, inclusive, este lhe dá asas para voar, né? Vamos ver então aqui o que a gente viu hoje, né? A gente fez a leitura e a análise de Ismália, de Afonso de Guimarães, um texto do final do século XIX. A gente tentamos compreender a definição de antítese, essa figura de linguagem muito produtiva e expressiva, né? E por fim, vimos um panorama de que as figuras de linguagem são um exercício de experimentação com a língua, muito comum entre os escritores, os grandes poetas, os grandes clássicos, o cânone literário, mas também muito comum na vida cotidiana. A gente emprega as figuras de linguagem o tempo todo, as repetições, as anáforas, as comparações, as metáforas. Eu sempre costumo dizer que se o verbo é o coração da língua, a metáfora é o seu cérebro, né? A gente usa as duas o tempo todo, né? Bom, finalizando então, quero dizer para vocês que Alfonso de Guimarães é um poeta muito pouco conhecido na história da literatura e é uma pena. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa complementar, eu sugiro que pesquisem na web um grande escritor, um grande músico, me desculpem, brasileiro, um dos maiores músicos brasileiros, chamado Milton Nascimento. Ele musicalizou esse poema do Alfonso de Guimarães. E além dele, por incrível que pareça, Inesita Barroso fez o mesmo, né? São dois músicos que tentaram popularizar este poema e este poeta tão importante, inclusive para o modernismo. O modernismo vai se efetivar num diálogo muito direto e íntimo com os simbolistas, que até então estavam esquecidos, né? Até a grande ironia, né? Os poetas simbolistas, notadamente Cruz de Souza e Alfonso de Guimarães, rejeitavam um pouco aquela estética, aquela convenção parnasianista. Os modernistas vão fazer a mesma coisa, vão chamar o principal poeta parnasiano, Olavo Bilac, o príncipe dos poetas, de Sapo, né, em 1922. Pessoal, eu acho que o que eu tinha para dizer para vocês era basicamente isso. Sempre estejam aí atentos à aula Paraná, ao Classroom, interagindo. A gente tem feito um esforço enorme aqui, mas ele será vão se vocês não promoverem junto com a gente uma mudança na escola, né? É isso que está acontecendo, é isso que está em curso. A escola está mudando e a gente precisa de vocês. Tá? Um abraço, até a próxima aula e falou!